Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, e infinita é a sua misericórdia. Queridos, bom estar aqui, participando desta festa, para juntos adorarmos aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo louvor. Quero louvar a Deus pela vida do digno pastor Sérgio, que com muita honra, com muito carinho nos recebeste. É um prazer estar aqui, adorando a Deus e tendo o privilégio de, mais uma vez, fazer menção da poderosa palavra do Senhor. Esta palavra de gratidão se estende a todo o corpo de obreiros, a todo o corpo ministerial, a toda a membresia desta igreja. Você que saiu de sua casa e veio adorar Jesus, Deus tem um presente para a tua vida esta noite. Glória a Deus. Queridos, eu quero primeiramente pedir perdão aos irmãos pela hora em que chegamos no culto. Não é costume nosso, porém hoje houve alguns imprevistos. Eu estava em uma reunião na casa do meu pastor presidente, pastor Elias Dias. Inclusive, eu já quero transmitir um abraço fraternal do meu pastor Elias Dias, ao pastor Sérgio, a toda a amada igreja, e saudações da vossa co-irmã, a Assembleia de Deus da Viga, onde nós servimos ao Senhor. Então, nós saímos de lá, da casa do nosso pastor, já era uma hora bem avançada e não daria tempo de ir em casa e colocar uma roupa mais apresentável para o momento, para o ambiente. Mas aprove a Deus nos permitir chegar. E se chegamos é porque Deus tem propósito. Bom, lembrando que a roupa não prega, né? Mas é bom estar conforme manda o ambiente. Mas isso não invalida o peso da poderosa palavra de Deus. Tá bom? Então, quero agradecer aos irmãos pela compreensão. Estou acompanhado de um ilustre servo de Deus, é um filho na fé, que é o Júnior. Estivemos juntos na casa do nosso pastor mais cedo, resolvendo alguns problemas, né? Mas Deus deu vitória. E rever alguns amigos, como nosso amigo pastor Tiago Silva, que é um amigo de muito tempo. Prazer te rever. Só não indigna, né? Se eu conhecia só de internet, mas hoje meus olhos te contemplam. Jesus foi bom contigo. Que é preta, é bonita. Deus abençoe. Prazer. São amigos, que Deus possa abençoar. Quantos querem ouvir a poderosa palavra de Deus, digam amém. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, escrito pelo doutor Lucas. Encontre o parágrafo de número, o capítulo de número 22 e o parágrafo de número 39. Capítulo 22 do Evangelho escrito pelo doutor Lucas, capítulo 22, parágrafo 39, e daremos início à leitura. Até a Bíblia emprestada. Eu vim na carruagem do nosso amigo pastor, do nosso amigo Júnior, e a Bíblia ficou no meu carro, o terno ficou no meu carro, tudo ficou no meu carro. Então, até a Bíblia emprestada. Se Deus me usar aqui, a unção é do pastor Tiago Silva. Lucas capítulo 22, versículo 39, quem achou o texto, digam amém. Está escrito assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai,
para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, ou que o fortalecia. E você diz: amém. Libere as suas mãos e segure na mão do crente mais pentecostal que estiver perto de você. Isso. Dê um sorriso para essa pessoa, aquele sorriso bem expressivo, né? O famoso sorriso Colgate. Dá um sorriso para ele ou para ela e diga com alegria, diga: que bom que você veio. Diga: que bom que você está aqui, glória. Aproveita que essa pessoa deu um sorriso, saculeja ele, isso, dê um saculejo nessa pessoa, diga com autoridade, diga: o melhor de Deus para a tua vida esta noite ainda está por vir. Não, declara com mais autoridade, diga: o melhor de Deus para a tua vida esta noite ainda está por vir. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Tome seu assento adorando a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, neste momento, redobre a sua atenção. Eu tenho algumas lições de Deus para a tua vida e eu quero compartilhar ao coração da igreja. Esta mensagem tem ardido no meu coração por esses dias. E eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração esta noite. O texto que nós ora lemos fala de um dos momentos mais importantes do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento este em que Jesus se encontrava no Getsêmani, ou no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e posso dizer, um momento decisivo, um momento de decisão. Getsêmani, que vem de uma raiz etimológica que significa lugar da prensa. De fato, Jesus foi ao Getsêmani para ser prensado. O Getsêmani principiou, o Getsêmani deu início aos sofrimentos de Jesus. E quando eu digo aos sofrimentos, eu falo tanto sofrimento físico quanto emocional, quanto mental. Este momento é um momento de tanta importância que os 4 evangelistas, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles fazem uma narrativa a respeito deste momento. Cada um conta um detalhe interessante, porém se completam. E para que nós possamos entender melhor o que o Espírito Santo está nos propondo esta noite, é importante fazer uma observação a respeito do contexto. E no contexto, Jesus estava ministrando uma Santa Ceia, o que nós também podemos chamar de a última Santa Ceia antes da crucificação. Esta Santa Ceia
também fora narrada pelos 4 evangelistas, inclusive a narrativa de João me chama a atenção. João diz algo interessante no capítulo 13 do evangelho escrito por ele. Jesus faz algo que costumeiramente ele não fazia, tratando-se da ministração da ceia. Na última Santa Ceia, João diz que Jesus havia se despido de suas vestes, tendo acabado de ministrar a ceia. Ele cinge os seus lombos com uma toalha, ele pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive o do traidor. Jesus vai lavar os pés de Pedro, e quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz: Senhor, de maneira nenhuma permitirei que o Senhor lave os meus pés, não sou digno. Jesus olha para Pedro e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo. Porém, Pedro impulsivamente responde: então não lava só os pés, lava o corpo inteiro. Jesus repreende a Pedro e diz: aquele que está limpo, convém lavar senão os pés. Em seguida, Jesus dá uma declaração um tanto que comprometedora, pois ele diz: mas nem todos vós estão limpos, ou nem todos que estão sentados à mesa estão limpos. É claro que esta declaração já apontava para o traidor, já apontava para Judas, mesmo Jesus não expondo de forma direta quem era o traidor. Em seguida, Jesus dá uma instrução a eles. Jesus diz: se eu, sendo mestre, porque é assim que vocês me chamam, e de fato eu sou, fui capaz de lavar os pés dos discípulos, ou fui capaz de lavar os pés de vocês, então a partir de hoje vocês deverão lavar os pés uns dos outros. Vale também a pena observar que dos 12 que estavam à mesa, 11 se tornariam apóstolos de Jesus, ministros da igreja de Cristo. Igreja esta que nasceria no Calvário, igreja esta que inauguraria em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Então Jesus estava ensinando a eles que eles, como ministros, e a palavra ministro significa servo inferior. Jesus estava ensinando a eles que ele, como mestre, foi capaz de servir a eles, que eram discípulos. Então eles, como ministros, deveriam servir a igreja, porque não é a igreja que serve o ministro, é o ministro que serve a igreja. Não é a igreja que me serve, é o pregador que serve a igreja. Não é a igreja que serve o pastor, é o pastor que serve a igreja. Não é a igreja que serve o obreiro, é o obreiro que serve a igreja. Não, por quê? Porque nós fomos feitos ministros para servir a igreja. A igreja não é uma instituição feita por mãos de homem. A igreja é um propósito, é um projeto pré-determinado na eternidade. A igreja, ela foi constituída por Deus para ser servida pelos seus ministros. Agora, quer ver um negócio interessante? É que Jesus, além de dizer que eles eram servos, ministros, porque assim Jesus foi, servos,
Porque na primeira vinda, ele veio como servo. É por isso que Marcos o descreve como servo perfeito. Só que a declaração de Jesus é: vocês deverão servir uns aos outros. Aí Paulo dá uma declaração interessante. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, se não me falha a memória, o versículo 8 ou 9, Paulo diz assim: mas vós sois templos do Espírito Santo. Então, muito melhor do que servir a igreja. E quando eu falo aqui igreja, eu falo desta estrutura linda que você está vendo aqui, essas 4 paredes que compõem a estrutura desse templo. Melhor do que servir esta igreja é você olhar para quem está do teu lado e entender que quem está do teu lado também é igreja. Você está perto de alguém, você está do lado de alguém que é a igreja. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de você. Você precisa entender, nós precisamos entender que nós, além de servirmos a igreja, nós temos que ser a igreja. Então não adianta você servir a instituição, não adianta você servir o templo se você não consegue servir quem está do teu lado. Então Jesus está sendo claro, ensinando a eles que a plenitude do ministério está em servir uns aos outros. Aí quer ver o que é interessante? É que Jesus acaba de dizer assim, ó: vocês deverão servir uns aos outros. Aí entra o versículo 17 do capítulo 13. E turbou-se em espírito e disse: em verdade, vos digo que um dentre vós há de me trair. Aí agora você imagina a mente dos discípulos. Jesus acabou de dizer para eles: vocês deverão servir uns aos outros. Daqui a pouco ele faz essa declaração: dentre vós um é o traidor. Aí imagine a mente dos discípulos. Espera aí, ele acabou de dizer que nós temos que servir uns aos outros. E na mesa tem um traidor. Aí um começa a olhar para o outro, tentando imaginar quem é o traidor. E Jesus só turbou-se em espírito porque ele sabia que o seu sofrimento, porque o caminho do Getsemane ao Calvário foi um caminho de dores, foi um caminho de sofrimento. Então ele, sabendo que já era chegado o seu sofrimento, ele começou a turbar-se. É por isso que ele termina a ceia, canta o hino e vai para o monte orar. E antes que eu chegue lá no monte, entenda que Jesus, quando ele faz essa declaração meio que comprometedora, em seguida, versículo 18, ele diz: mas eu não falo de todos vós. Bem sei eu aqueles que escolhi, mas para que se cumpra as escrituras, um que come pão comigo na mesa, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus estava dizendo que o traidor estava sentado na mesa, que o traidor comia com ele na mesa, e o traidor só está ali porque tem que se cumprir as escrituras. Então deixa eu ser mais direto. Jesus está dizendo assim, ó: eu sei quem escolhi, porque ele não coloca a mão em cabeça errada. Não se engane pensando que ele foi surpreendido pelo traidor. Não, Jesus, quando chamou os 12 para serem seus discípulos, ele sabia quem estava chamando. Marcos capítulo 3, versículo 13. E tendo subido ao monte, chamou para si aqueles que ele quis. Ou seja, ele chamou Judas, sabendo que Judas seria o traidor. E por que ele chamou Judas sabendo que Judas era o traidor? Aí ele diz: para que se cumpra as escrituras, para que se cumpra as escrituras, para que se cumpra as escrituras. Ou seja, o traidor faz parte do propósito. Renan, por quê? Porque se não tivesse o traidor, quem entregaria? Se não tivesse o traidor, quem o venderia?
Se não tivesse o traidor, quem o aproximaria da consumação do seu propósito? Então entenda, até as traições que nos sobrevêm faz parte de um propósito de Deus na tua vida. Renan, por quê? Porque aquilo que não te mata, meu filho, te fortalece. E deixa eu declarar algo aqui. Jesus não expôs o traidor. Apesar das suas declarações, Pedro olhou para João, meio que numa linguagem de sinais, e disse assim, como que quem estivesse dizendo, pergunta para ele, você quer o íntimo? Aí João coloca a cabeça no peito de Jesus e pergunta assim, mestre, qual de nós é o traidor? Aí Jesus fala no ouvido de João e diz, aquele que eu der o bocado molhado, este é o traidor. Aí Jesus, de forma discreta, molha o bocado e dá na mão de Judas, sem que ninguém na mesa percebesse. Renan, por quê? Porque traidor não se expõe, traidor se revela. Eu vou repetir. Traidor, você não precisa expor quem é, ele se revela sozinho. Prova disso é que Jesus olhou para Judas após entregar o bocado e disse assim, o que tu tem que fazer, vai e faça agora. E quando ele se levanta com a bolsa, está escrito, e o diabo entrou em Judas, e ele foi. Quando ele se levanta, quem está na mesa pensou assim, não, como ele é o tesoureiro, ele deve estar indo pagar uma dívida, deve estar indo comprar alguma coisa, ou executar alguma missão a mando do mestre. Renan, por quê? Porque traidor não tem cara de traidor, não se engane não, meu filho. Traidor é aquele que você menos espera. Prova disso é que dos 12, o que menos tinha cara de traidor, jeito de traidor, comportamento de traidor, era Judas. Eu imagino quando Jesus disse, tem um traidor aqui. Eu imagino um olhando para a cara do outro dizendo, acho que é Tomé. Acho que é o mais desacreditado. Não, acho que é Pedro, porque Pedro é meio bipolar, meio impulsivo. Não, acho que é João. João é puxa-saco, é muito íntimo, está muito junto. Não, eu acho que é Mateus. Mateus era publicano, está muito liberto, não. Não, eu acho que é Tiago, porque Tiago é meio sonso, é meio introvertido. E um tentando achar em alguém defeito. Só que traidor você não pré-julga. Traidor você não define que é traidor. Traidor você menos espera que é. Por quê? Porque o traidor não é quem declara que é teu inimigo. Traidor muitas das vezes está sentado do teu lado, travestido de irmão, bate no teu ombro, e quando você menos esperar, é ele que é o traidor. Não, e não se engane não, meu filho. Eu vim aqui dizer que você, se não foi, se prepare, vai ser traído. Pregador, você veio aqui dizer que eu vou ser traído, ou você está achando que você é melhor do que Jesus? José foi traído, Davi foi traído, Jesus foi traído, e você acha que você não vai ser traído? Não tem esperteza certa, não tem inteligência certa, não tem autoridade certa, não tem unção certa. A traição faz parte do propósito. Renan, por quê? Porque se José não fosse traído, ele não seria governador. Se Davi não fosse traído, ele não seria o que ele se tornou. Se Jesus não fosse traído, hoje você não estaria aqui para dar glória ao nome dele. Então entenda, meu filho, Deus às vezes permite a traição só para te aproximar do propósito dele na tua vida. Renan, e aí? E o que Jesus fez após essa atitude? Ele chama os seus discípulos, ora, canta e sobe para o monte. Aí entra o texto que eu li com vocês. E saiu e foi para o Monte das Oliveiras como costumava. Perceba que o anormal aqui não é ele ir para o monte. Porque se tem alguém que frequentava monte, esse era Jesus. Então, em tempo você via ele no monte. Só que o jardim do Getsemane, ele só deixou para entrar no dia da sua maior agonia, ou no dia da sua maior angústia. Prova disto é que quando ele chega na entrada do jardim do Getsemane, ele pega os 8
e diz: fiquem aqui. Aí ele seleciona Pedro, Tiago e João. E ele aí está escrito: e tendo-se apartado um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava. Eu preciso que você entenda, e eu já falei isso aqui no início, que o Getsemane é o lugar que principiou os sofrimentos de Jesus. Prova disso é que Lucas diz que ele entrou em angústia, agonia. Mateus diz que ele se entristeceu profundamente. Marcos diz que ele entrou em estado de pavor. E detalhe, Jesus, quando começa a se angustiar, ele só começa a se angustiar na frente de Pedro, Tiago e João, porque foi quem ele chamou para adentrar o jardim. E por que só na frente de Pedro, Tiago e João ele deixou para se angustiar, para se expor? Porque todo líder, primeiro, precisa de amigos. Segundo, fraqueza não se expõe a público. Jesus chama Pedro, Tiago e João porque eram pessoas que ele confiava e que tinham como amigos. Prova disso é que quem subiu no monte o monte da transfiguração com Jesus, em Mateus 17, foi Pedro, Tiago e João. E quando Jesus se transfigurou em um ser glorificado e apareceu Moisés e Elias, quando eles viram Moisés, Elias e Jesus, eles começaram a construir cabana para Moisés, cabana para Jesus, cabana para Elias. Por quê? Porque eles queriam que aquela glória não mais terminasse. E num piscar de olhos, Jesus apareceu normalmente na frente deles. E quando Jesus apareceu normalmente, Jesus disse para ele assim: não conta para ninguém. Aí imagina Pedro, que era o impulsivo, doido para descer e dizer: eu vi Moisés, eu vi Elias. Só que Jesus diz: não conta para ninguém. Aquilo, além de tudo, era um teste. E não por quê? Porque se eles descessem contando para todo mundo o que viu lá em cima, você acha que Jesus chamaria eles para o jardim do Getsemane? E não por quê? Porque é no Getsemane, lugar do sofrimento, que algumas coisas se revelam. E é no momento do teu sofrimento que você vai descobrir quem verdadeiramente são os teus amigos. Quem foi que entrou com Jesus no quarto da filha de Jairo? Pedro, Tiago e João. E nem por que só Pedro, Tiago e João que entraram para ver o milagre da filha de Jairo? Porque confiança não se compra, confiança se conquista. Jesus, quando começou a se fragilizar, e deixa eu te dizer um negócio aqui, isso meio que foge da nossa realidade. É por isso que ele não adentrou com os 11. Ele deixou 8 na entrada. Por quê? Porque os 8 não estavam preparados para ver o que Pedro, Tiago e João presenciaram. Jesus angustiado até a morte, a ponto de Jesus olhar para Pedro, Tiago e João e dizer: vigiai comigo, orai comigo, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Imagine 3 homens que viram Jesus sendo transfigurado em um ser de glória. Imagine 3 homens que viram ele entrar na casa e no quarto da filha de Jairo e dizer: menina, levanta. E o morto teve que levantar. Por que ele não adentra com os 8? Porque na mentalidade dos 8, Jesus é o que eu e você pensamos que ele é. O quê? Aquele que foi na porta do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. E o morto, depois de 4 dias, teve que se virar e sair. Na nossa realidade, na nossa mentalidade, Jesus é aquele que veio andando por cima das águas, repreendeu o vento, o mar e fez tudo se aquietar, e o nome dele foi glorificado. Na nossa mentalidade, Jesus é aquele que foi lá em Gadara e repreendeu a legião de demônios, e os demônios tiveram que se submeter. Na nossa mentalidade, Jesus é aquele que pegou uma azorrague, entrou no templo, quebrou tudo e ninguém se opôs à autoridade que estava sobre ele.
Então pensar em um Cristo angustiado, em um Cristo apavorado, em um Cristo entristecido, isso foge da nossa realidade, porque nem todo mundo está preparado para ver o teu momento de fraqueza. E o que Jesus fez quando ele começou a turbar-se? Quando ele começou a angustiar, ele se enfiou dentro de um jardim. Para quê? Para orar. E aqui vai a segunda lição para a tua vida. Jesus, no ambiente do seu sofrimento, ele transformou o Getsemane em altar de oração. Aí o que você faz quando está sofrendo? Vai para Facebook. O que você faz quando está sofrendo? Começa a desabafar com quem não resolve o teu problema. O que você faz quando está sofrendo? Abandona a igreja. Para de pregar, para de cantar, para de trabalhar na obra de Deus. O que você faz no momento do seu sofrimento? Se desespera, entra em crise, toma atitudes precipitadas. Só que aprenda com Jesus. Quando você estiver enfrentando o teu Getsemane, ore. Oh, eu vou repetir para alguém. Todos nós um dia teremos que enfrentar o nosso Getsemane. Não, Renan, eu vim aqui para ouvir que Deus ia me dar vitória. Então você veio no culto errado. Não, Renan, eu vim aqui ouvir que Deus ia me dar a chave. Você veio no culto errado. Eu vim dizer que no dia do teu sofrimento, aprenda a se comportar como Jesus. Em vez de murmurar, ore. Em vez de desistir, ore. Em vez de você se desesperar, ore. A oração é a chave da vitória. Renan, o que ele fez? O comportamento dele foi orar. E por que ele chamou Pedro, Tiago e João? Porque quem aqui, em um momento de sofrimento, não precisou de, no mínimo, um ombro para chorar? Mesmo você sabendo que esse suposto amigo não resolveria teu problema, mas só pelo fato da pessoa estar ali, você se sente encorajado, aliviado. Jesus sabia que eles não poderiam resolver nada, mas Jesus está precisando de quê? Intercessão. Alguém para orar, alguém para dizer, estamos aqui, estamos presentes. Certa feita os discípulos estavam discutindo quem era o maior, ou quem sentaria da esquerda ou na direita. Jesus disse assim, peraí, vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? Ah, não, então por que vocês estão discutindo quem é o maior, quem é o melhor? Pedro, Tiago e João não poderiam beber daquele cálice, mas o que Jesus precisava era o quê? De oração. E sabe o que é triste? É que em 2 momentos da oração no Getsemane, quando Jesus voltou, quem ele chamou para orar? Estava dormindo. A ponto de Jesus repreender eles e dizer, eu pedi só 1 horinha. Eu só queria que vocês orassem comigo 1 hora. Aí entra a terceira lição para nós. Qual? O Getsemane nos ensina que muitas das vezes não poderemos contar com aquelas pessoas que nós temos como amigo. E isso é triste. Por quê? Porque quem ele depositou confiança na terra, quem ele pediu companheirismo, ajuda, auxílio na terra, no Getsemane, todos adormeceram. E Jesus no Getsemane não está como Deus. Jesus no Getsemane está como homem. Por quê? Porque o Getsemane revela a nossa humanidade. Prova disso é que o versículo de número 44 está escrito assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Quanto mais ele se angustiava, mais ele orava. Quanto mais ele se angustiava, mais ele orava. E o seu suor converteu-se em sangue. E isso é um efeito raríssimo. Aquilo que na medicina é chamada de hematidrose. É quando pequenos vasos sanguíneos se rompem e uma vez rompido, o sangue se mistura ao suor.
E foi o que aconteceu com Jesus. E o que causa a hematidrose? Um estresse mental ou um estresse físico muito grande. Então isso prova que aquele não está como Deus, aquele está como homem, porque o Getsemane revela a nossa humanidade. Então ele, no seu momento de humanidade, o que ele fez? Orava, sangra mais ora, chora mais ora, se angustia mais ora. Amigos abandonaram, mas ele está orando. Ele não para de orar. Por quê? Porque tem gente querendo ser melhor do que Jesus. Quer ver? Por que o índice de suicídio tem aumentado no meio de pastores? Por que cantores, pregadores têm abandonado o ministério? Tem caídos, muitos caídos. Cantores largando o altar por causa de drogas. Pregadores que abandonaram o ministério. Por que um monte de crente tem gastado dinheiro com tratamento terapêutico, com tratamento psicológico, com tratamento de autoajuda? Por que muitos crentes estão entrando em depressão, síndrome de pânico, entre outros problemas mentais e até comportamentais? Não, por quê? Porque tem gente querendo ser melhor do que Jesus. Jesus, no seu momento de fragilidade, ele entrou dentro de um jardim e começou a orar. Não, mas ninguém pode saber que eu estou fraco. Mas já que ninguém pode saber que você está fraco, você prefere viver uma vida de aparência do que você se trancar em um jardim e revelar para Deus quem você é. Não, mas o sistema prega que o que você aparenta é o que é. Aí Jesus olhou para os fariseus e disse: para mim vocês são tudo hipócritas. Por quê? Porque por fora vocês são uma coisa, mas por dentro eu sei quem vocês são. São sepulcros. Estar aqui não é ser homem de ferro. Estar aqui não é ser super mulher. Estar aqui é você se dispor à vontade de Deus sobre a tua vida e respeitar o momento da sua fragilidade. Se não der para cantar, canta não, ora, meu filho. Se não tiver bem para pregar, prega não, ora. Se não tiver bom para estar aqui, se tranca dentro do teu quarto, porque o Pai que te conhece, Ele sabe quem é você. Vai para uma mata, vai para o monte, vai orar, faz alguma coisa, mas não perca o teu momento com Deus. Então o que Jesus está fazendo? Ele está orando. Os amigos dormiram, mas ele está orando. Ele está sofrendo, porque isso está refletindo no seu corpo físico, mas ele está orando. E quando eu olho para Jesus no Getsemane e para a sua oração, eu encontro 3 níveis da oração de Jesus no Getsemane. Primeiro nível, Jesus orou e disse assim: Pai, desse cálice eu tenho mesmo que beber? Isso é uma pergunta. Quando Jesus diz: Pai, deste cálice eu tenho mesmo que beber, não é que ele não quer beber, é que ele quer ouvir o Pai. Isso é uma pergunta. Quem aqui no momento do sofrimento não veio para um culto como esse só para ouvir Deus falar alguma coisa? E sabe qual é interessante? É que nesse dia o Deus que responde decidiu não responder. Porque Jesus disse: Pai, desse cálice eu tenho que beber, e o Pai está calado. Aí entra o segundo nível da oração. Ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Primeiro ele pede resposta, Deus está calado. Segundo, ele diz: se queres, passa. Se queres, passa. Ou seja, Deus, se tu quiser, tu pode me livrar desse momento. E o Deus que responde não respondeu, e o Deus que livra não livrou. Quando ele pede resposta, o Pai não responde. Quando ele pede livramento e o Pai não livra, entra o terceiro nível da oração do Getsemane. Qual? Ele diz assim: mas todavia, não se faça a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade.
Renan, por quê? Porque o Getsemane revela qual é a nossa prioridade. Jesus disse: Pai, o Senhor não respondeu, o Senhor não livrou, mas eu já entendi, a sua vontade é minha prioridade. Seja feita a tua vontade. Renan, por quê? Porque nem tudo que tu quer é vontade de Deus. Nem tudo que você pede é vontade de Deus. Renan, e se Deus responder, Ele é Deus? É. E se não responder, é Deus do mesmo jeito. E se Ele curar, é Deus? É. E se não curar, é Deus do mesmo jeito. E se Ele livrar, é Deus? É. Se não livrar, é Deus do mesmo jeito. Se Ele abrir a porta, é Deus? É. Se não abrir, Ele é Deus do mesmo jeito. Renan, por quê? Porque se Ele fizer ou não fizer, isso não anula a sua soberania. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu vim aqui dizer para alguém: se Deus fizer ou não fizer, o que predomina nas nossas vidas é a vontade de Deus. O Getsemane revela para nós que o que predomina não é a vontade do Filho, o que predomina é a vontade do Pai. E deixa eu dizer uma coisa: Jesus, em um dos momentos da Santa Ceia, orando, João capítulo 17, ele diz assim: Pai, assim como eu e o Senhor somos um. Olha o que ele está dizendo: assim como eu e o Senhor somos um, eu quero que esses discípulos sejam uns em nós. Se ele e o Pai são um, dentro da sua oração, ele poderia dizer: eu não vou morrer por esse povo não. Não, eu vou morrer por esse povo, mas esse povo está me desonrando. Eu vou morrer por esse povo, mas esse povo é infiel. Eu vou morrer por esse povo, mas esse povo peca todo dia. Eu vou morrer por esse povo, daqui a pouco está desviado da igreja. Eu vou morrer por esse povo, daqui a pouco para de cantar. Eu vou morrer por esse povo, daqui a pouco está falando mal da obra. Eu vou morrer por esse povo, daqui a pouco estão abandonando a igreja. Senhor, eu vou morrer por esse povo não. Se Jesus exigisse não passar, ou não beber, ou não vivenciar o que estava proposto para ele vivenciar, ele entraria em contradição. Renan, por quê? Porque Jesus pegou os discípulos e ensinou eles a orar. E Jesus disse assim: quando orareis, orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossas dívidas. Aí lá. Só que em um dos momentos de oração do Pai Nosso, Jesus deixa claro que o que tem que se fazer é a vontade do Pai. Então lá no Getsemane, quando ele está orando, ele só está cumprindo aquilo que ele mesmo ensinou. Ele disse: Pai, todavia não seja a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade. Agora prepara para dar um glória. O Deus que não respondeu, o Deus que não livrou, versículo 43, mandou um anjo. Deixa eu conjecturar. Eu imagino Deus lá de cima, olhando para o Getsemane, e o filho pedindo resposta e o pai em silêncio. O filho pedindo livramento e o pai em silêncio. Quando ele disse: Pai, tua vontade seja feita, o pai disse: eu vou mostrar para ele que ele não está sozinho. Livrar, não livro. Responder, não respondo. Mas eu vou fortalecer para ele cumprir o propósito. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu e o fortalecia. Empreste a tua mão a um santo do teu lado.
Eu estou pregando para alguém que está vivendo um Getsemane na vida. Eu estou pregando para alguém que não é perfeito, é cheio de fraquezas, é cheio de fragilidades. Mas eu vim profetizar nessa festa. O céu te trouxe aqui esta noite e manda te dizer: tem fortalecimento para a tua... deixa eu liberar isso aqui. O que Deus está liberando para a tua vida nessa festa vai te fortalecer para tu caminhar mais um ano inteirinho na Pastor Tiago, Pastor Sérgio, eu imagino alguém olhando para Jesus e dizendo: depois dessa não aguenta, depois dessa não vence, depois dessa não rompe, depois dessa não chega. Só que o que o diabo, o que o sistema religioso não entendeu é que o momento não define a minha história. O momento, eu vou repetir para alguém, o momento não define a minha história. O diabo pensou: eu vou fazer ele sofrer embaixo, porque se ele sofrer embaixo, ele não chega em cima. Tudo que o diabo queria é que ele não subisse ao Calvário. Mas o que o diabo não sabia é que o meu momento não define a minha história. O propósito é maior. É maior. Levante. Meu Pai, levante as duas mãos lá em cima. Toda a igreja, levanta as mãos. Papai me disse que está liberando algo do céu para a tua vida agora. Agora, o propósito de Deus para a tua vida é maior do que a luta. O propósito de Deus na tua vida é maior do que o sofrimento. O propósito de Deus na tua vida é maior do que o inferno. O propósito de Deus na tua vida é maior do que a dificuldade. Eu profetizo: tu sairá daqui fortalecido. Fortalecido. Sinta o toque do anjo agora. Tem alguém que olhou para a tua vida e pensou que tu ia morrer depois dessa. Tem alguém que olhou para você e pensou que tu ia desviar. Tem alguém que olhou para você e pensou que tu ia sair da igreja. Tem alguém que olhou para você e pensou que tu ia desistir, se matar. Mas eu profetizo: Deus vai te fortalecer. Deixa o céu te tocar, deixa. 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 Deixa o céu te fortalecer, deixa. Deixa eu liberar isso aqui para quem tem glória. O Getsemane nos ensina que a cruz não é o fim, a cruz é o começo. Eu vou repetir: o Getsemane nos ensina que a cruz não é o fim, a cruz é o começo. Prepara para dar um glória a Deus. A cruz também nos ensina que o Calvário é a ascensão da vitória do Cristo e o decreto da derrota do inferno. Recebe todo o projeto do diabo, está caindo por terra agora. Meu Deus, o céu está em movimento aqui. Quem é do glória aumenta o volume. Quem é do aleluia aumenta o volume. Quem é batizado com o Espírito Santo ora em línguas. Os terras saem de Ovarababadacanda. Eu estou sentindo a presença do Eterno que acabou. Recebe, recebe, recebe.
recebe. A cruz de Cristo nos garante a vitória. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar. Deixa eu te dar uma boa notícia. Começa a dar Deus ao teu sofrimento. Por quê? Porque está para nascer sofrimento que dure a vida toda. O sofrimento de Jesus durou um momento. Depois do Calvário começou o triunfo da sua vitória. Escute isso aqui. Quando Judas chegou no Getsemane para entregar Jesus, prepara para dar glória. Judas vem trazendo uma comitiva de soldados com pau, tochas, correntes. Aí está escrito: e Jesus se antecipou a eles. João 18. Quando Jesus se antecipou a eles, Jesus disse assim: a quem procuras? Aí eles disseram: a Jesus o Nazareno. Aí Jesus disse assim: eu sou. Quando Jesus disse eu sou, Tiago, todos recuaram e caíram. Então por que todos eles recuaram e caíram? Primeiro, Jesus orou a madrugada toda e foi fortalecido. Segundo, quando ele diz o eu sou, judeu nenhum dizia eu sou. A expressão eu sou não existe no vocabulário judaico ou judeu. Não, por quê? Porque eu sou é um dos nomes de Deus. Quando Deus aparece a Moisés no Horebe, Êxodo capítulo 3, Deus diz: Moisés, diga a Faraó que o eu sou te enviou. Prova disso é que quando João escreve as epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João, e o livro do Apocalipse, você não vai encontrar em momento nenhum João dizendo: eu sou João. Quando João escreve a epístola, tanto quanto o Apocalipse, ele diz assim, ó, e eu, João. Se você ler as epístolas de Paulo, por algumas vezes você encontra Paulo dizer: eu sou Paulo. Por que Paulo diz eu sou Paulo? Porque ele não está escrevendo para judeu, ele está escrevendo para gentios. Então, fora de Jerusalém, de Judá, a expressão eu sou é utilizada. Paulo tem 2 cidadanias. Agora, judeu nenhum se apresenta desta maneira, com esta expressão. Por exemplo, se eu fosse um judeu, jamais eu poderia dizer eu sou Renan. Eu me apresento como eu, Renan. Porque não existe a palavra, a expressão eu sou no vocabulário. Então quando Jesus diz eu sou, ele não diz como homem. Ele diz debaixo da autoridade que está sobre ele. A ponto de todos recuarem e caírem. Agora quer ver uma curiosidade bíblica? Jesus no Getsemane disse, eu sou. Mas quando ele é interrogado na casa de Caifás, na madrugada, Caifás disse assim, e tu és o Filho de Deus? Aí Jesus diz, tu o dizes. Quando Jesus diz tu dizes, ele não está dizendo o que não é. Ele está afirmando o que é, sem dizer eu sou. Quando Caifás pergunta, tu és o Filho de Deus? E ele diz, tu dizes, é como se ele estivesse dizendo, sim, eu sou o Filho de Deus. Então por que no Getsemane ele diz eu sou, e diante de Caifás ele diz, tu dizes? Porque se Jesus dissesse na casa de Caifás, eu sou, todos os 71 membros do Sinédrio cairiam.
E se os 71 membros do Sinédrio caíssem, eles levantariam acreditando que Jesus é o Cristo. E como Jesus não queria ser, naquele momento, reconhecido e sim condenado, porque fazia parte do propósito, Jesus não diz eu sou. Jesus diz tu dizes. Prova é que quando Jesus disse tu dizes, ele completa dizendo, mas em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Pai, vindo com poder e glória sobre as nuvens. Deixa eu traduzir. Jesus não disse eu sou para que eles não acreditassem, mas Jesus diz, daqui a pouco, em outras palavras, depois que eu cumprir o meu propósito, vocês saberão quem eu sou. Aí o que é que Judas faz? Judas, vendo que os soldados recuaram e caíram, Judas diz, aquele que eu beijar, esse é o traidor. Esse é quem vocês têm que prender. Porque eles sozinhos não conseguiriam identificar quem era Jesus. E não por quê? Porque Jesus era tão parecido com os seus discípulos. Porque o interessante não é ser o destaque. O interessante é sobressair sendo igual. Quando Judas beijou ele, Jesus disse, amigo. E por que Jesus disse amigo? Porque Jesus sabe que aquilo ali faz parte de um propósito. Segundo, mesmo Judas traindo, a opinião dele a respeito de Judas não muda. Eu sempre te tratei como amigo e não vai ser agora que eu vou mudar porque tu me traiu. Porque quem tem certeza do que é, também tem certeza do que faz. Aí ele diz, amigo, com um beijo tu entregas o Filho do Homem. Aí quando os soldados vieram para prender Jesus, Pedro puxa a peixeira e arranca a orelha de Malco. Jesus repreende a Pedro e diz, não pedi para tu me defender. Porque se eu precisasse de defesa, eu oraria ao Pai. E ele mandaria 12 legiões de anjos. Então guarda a espada, porque que com o ferro fere, com o ferro será ferido. Aí aqui está a diferença entre quem ora e quem não ora. Porque quem ora usa autoridade, quem não ora usa a espada. Quem ora usa autoridade, quem não ora usa a peixeira. Quem ora usa a espada, quem não ora usa a força. Tem um bando de gente que não ora e quer brigar, quer discutir, quer atacar. Mas quem ora faz igual Jesus, usa a autoridade. Agora você entende o porquê que o traidor se revela? Jesus não precisou expor, o Getsemane revela. E não por quê? Porque se Judas não traísse, ele não seria vendido. Se ele não fosse vendido por 30 moedas de prata, ele não seria entregue. Se ele não fosse entregue, ele não seria levado para ser interrogado a madrugada inteira na casa de Caifás. E se ele não fosse interrogado diante de Caifás e Anás, ele não seria condenado. Se ele não fosse condenado, pela manhã ele não seria encaminhado a Pilatos. E se ele não fosse encaminhado a Pilatos, ele não seria devolvido para Herodes. E se ele não fosse devolvido a Herodes, ele não retornaria a Pilatos. E se ele não retornasse a Pilatos, ele não seria condenado a uma quarentena de açoites. Se ele não fosse condenado a uma quarentena de açoites, ele não seria levado a júri popular. E se ele não fosse levado a júri popular, não o trocariam por um bandido. E se ele não fosse trocado por Barrabás, ele não seria condenado à morte e morte de cruz. E se ele não fosse condenado à morte e morte de cruz, Pôncio Pilatos não lavaria as mãos do sangue inocente. E se as mãos de Pilatos não fossem lavadas, ele não passaria pela via dolorosa. E se não houvesse via dolorosa, ele não seria espancado, cuspido, xingado, judiado, maltratado, ferido. E se ele não fosse xingado, cuspido, maltratado, judiado, ferido, Simão Cirineu não ajudaria ele a carregar a cruz. E se Simão Cirineu não ajudasse ele a carregar a cruz, ele não subiria ao Calvário.
E se ele não chegasse no Gólgota, ele não seria crucificado. E se ele não fosse crucificado, os cravos não feririam suas mãos e seus pés. E se os cravos não lhe perfurassem, ele não verteria o seu precioso sangue. E se ele não vertesse o seu precioso sangue, a terra não clamaria pelo sangue do segundo Abel da história. E se o seu sangue não clamasse, ele não diria: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E se ele não se entregasse, ele não haveria consumado. E se ele não houvesse consumado, ele não diria tetelestai. E se ele não expirasse, ele não morreria. Se ele não morresse, ele não seria transpassado. E se ele não fosse transpassado, ele não daria luz à igreja. E se ele não desse a luz à igreja e não morresse, ele não seria sepultado no sepulcro de José de Arimateia. E se ele não fosse sepultado, ele não receberia o selo romano. E se o sepulcro não recebesse o selo romano, pela manhã, do domingo de manhã, o anjo não removeria o selo, não tiraria a pedra. E se a pedra não fosse removida, Maria não visitaria o sepulcro e encontraria o sepulcro vazio, e 2 anjos dizendo: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? E se ele não ressuscitasse, Paulo não escreveria aos Coríntios, na primeira epístola, do capítulo 15, dizendo: mas graças a Deus que nos dará vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Empreste a tua mão ao crente do teu lado. Lamancho derevacianda. Empreste a tua lama e quemderemanagachou. Empreste a tua mão ao crente que está do teu lado. Empreste a tua mão ao crente que está do teu lado. Isso. Dê um saculejo nele. Dê um saculejo nela. Saculeja esse crente. Saculeja ele. E diga: a tua vitória está na cruz do Calvário. Diga: a nossa vitória está na cruz do Calvário. Rabai de Covasturiquian. Por quê? Porque quando eu olho para a cruz do Calvário e vejo ela vazia, eu lembro que nem a morte foi capaz de segurar o meu e o teu Senhor. Sinta a presença dele aí. Um minuto de glória, um minuto de glória, um minuto de glória. Um minuto de glória, Uricai, Terei, Choreprefa, Relecondo, Rocomanahachuriana, Relebarabahacho. Dê um abraço desse crente agora e diga com autoridade para ele, diga com autoridade para ela, diga: a vitória está garantida pelo sangue precioso de Jesus de Nazaré. Isso, diga: esta traição não te mata, esta traição te fortalece. Começa a dar a Deus o teu sofrimento. A obra não vai parar. A obra não vai parar. A obra não vai parar. A obra. Celebre, 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 celebre. Celebre mais. Xaracalabara. E nagacho. Estou sentindo ele aqui. Eu termino essa mensagem perguntando: aonde está você que entrou aqui nessa noite e estava vivenciando um Getsemane? De repente você entrou aqui e estava distanciado da igreja. De repente você entrou aqui e ainda não se decidiu por Cristo. De repente você é um frequentante desta igreja, mas ainda não aceitou a Jesus como seu único
e suficiente Salvador. Eu vim te dizer que como o Getsemane foi um momento decisivo no ministério de Jesus, essa noite é uma noite de decisão para você. Você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Jesus te trouxe aqui para dizer: a tua vitória está atrás da cruz. Eu vim aqui dizer para você que este momento não pode definir a sua história. Deus tem um propósito para a tua casa. Deus tem um propósito para a tua vida. E te digo mais: o diabo quer destruir você. O diabo quer devorar a tua alma. O diabo quer levar você para o inferno. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer: eu tenho vida para você. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e tenha com abundância. Eu vim dizer para alguém: não está nada perdido. Jesus está abrindo um caminho para você. Jesus está abrindo uma oportunidade para você. E assim como Ele ressuscitou em Cristo, nós também ressuscitaremos. Você está preocupado com a traição? Por quê? Você está perdendo noite de sono com o traidor? Por quê? Aprenda uma coisa: traidor morre sozinho. E Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Então deixa Jesus hoje entrar na tua vida e mudar a tua história. Aonde está a primeira pessoa que ouviu esta palavra e entende que do jeito que está não dá para continuar? Sai do teu lugar agora em nome de Jesus e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa que quer se decidir por Jesus essa noite? Cadê você que estava distanciado da igreja ou que nunca foi evangélico, mas entende que há um propósito de Deus na tua vida? Que Jesus morreu e ressuscitou para que hoje nós estivéssemos aqui para adorar a Ele, para que você tenha esta oportunidade hoje. Aonde está você? Aonde está a primeira pessoa? Aonde está você que estava distanciado ou que nunca foi evangélico, mas que hoje quer receber Jesus na sua casa, quer receber Jesus na sua vida? Ei, este sofrimento não tem poder de te paralisar. Este sofrimento, este momento, a tua realidade não tem poder de definir a tua história. Só se você permitir. Jesus hoje, Ele quer fazer uma obra extraordinária na sua vida. Aonde está você? Aonde está você? A igreja que está crendo comigo nesta palavra. Se tiver alguém do teu lado e você sabe que esta pessoa precisa de uma decisão, dê um abraço nela hoje, dê um abraço nele e diga: Jesus está te convidando. Jesus quer fortalecer a tua vida. Você não vai parar imediante a este Getsemane. Há um propósito de Deus além deste Getsemane. Aonde está você? Aonde está você? Saia do teu lugar esta noite. Hoje é o dia da tua decisão. E eu conheço a voz do meu amigo. Tem gente que está aqui hoje que não pode sair daqui hoje sem se decidir. Jesus te encontrou esta noite e Ele tem uma obra para realizar na tua vida. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, rompa os teus limites, saia do teu lugar. Eu quero orar por você. Jesus está te convidando esta noite. Aonde está você? Aonde está você que precisa se decidir, que precisa retornar para os caminhos dele? Saia do teu lugar e receba a vida. Saia do teu lugar e receba uma nova oportunidade. Jesus quer mudar a tua história. Eu devolvo o microfone para quem é de direito, deixando em aberto esta oportunidade. Deus, saia daqui hoje sem se decidir por Cristo, porque Ele tem vida e vida com abundância.